descobri que não era tão longe. E lá eu fui descobrindo outras coisas por mim mesma. Na verdade, o andar não era só andar para economizar dinheiro, mas era para descobrir as coisas mesmo. Tinha bastante coisa lá. Ônibus elétrico, que deve ter até hoje. Uma capela pequenininha, que ficou fechada. Na verdade, eu nunca entrei nesses lugares, né? Eu sempre olhei de longe e eu não conheço ninguém que tenha morado naqueles prédios também. Apesar de morrer de curiosidade em entrar, mas não conheço ninguém. E aí, quando eu era pequena, a minha mãe, numa dessas viagens para a cidade, trouxe o sorvete mais gostoso que eu chupei na minha vida, que até hoje eu não sei aonde ela comprou. E quando eu cresci, comecei a andar lá pelo bairro de Santana, comecei a descobrir as coisas, eu lembro do, do sorvete de máquina que tinha lá. Na verdade, eu adoro sorvete. Olha que diferença, né? Antes, quando eu não sabia o que era cidade, eu esperava pela minha mãe as coisas. Aí depois fui atrás, eu descobri a tal da liberdade, aí fui conhecer as coisas eu sozinha. Pô, acho que é basicamente isso. Então, o prédio que eu via era amarelo, com os detalhes marrons. Eu acho que ele deve ser amarelo até hoje, com esses detalhes marrons. Eu acho que era um tipo de balcão, eu não sei direito, falar a verdade, agora eu não lembro. Quando eu comecei a passar em frente ao prédio, eu na verdade perdi o interesse, porque eu comecei a passar em frente a ele e perdi o interesse. Mas começaram a brotar novos prédios. Na verdade, hoje eu acho que só tem prédio naquela avenida lá. Que eu esqueci o nome da avenida. Era um prédio comum, amarelo, e que moravam pessoas, era um prédio residencial. Na verdade, aquela área toda é residencial, né? Fora os hospitais. Aí nasceu, foram construídos os prédios, né, de condomínio fechado, coisa que eu nunca tinha ouvido falar até então. Prédio branco foi construído, um ou vários, um condomínio fechado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de porteiro, nunca tinha visto. Nesse lugar também não conheço ninguém que tenha morado, mas eu passava em frente sempre. Na época era super moderno, mas hoje eu acho que é super comum. Então, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu sempre ia com meu pai, que eu morava na frente na Avenida Liberdade, em frente tinha um parquinho, estilo oriental, estilo japonês, que eu adorava ir com meu pai. Então, tinha uma ponte vermelhinha, tinha algumas carpas, assim, um riozinho com algumas carpas, e eu ficava brincando ali com a outra molecada que ficava ali do prédio. E era bem estilo japonês mesmo, mas como era muito perto da avenida principal, então tinha muito barulho de carro, então às vezes era meio perigoso, então, mas era muito bonito aquele parque ali, eu gostava muito de ir lá. E a gente sempre ia domingo depois do almoço, porque na parte da manhã tinha a Feirinha da Liberdade também, que tinha várias lojinhas de comida japonesa, de artesanato, e sempre eu gostava de uma lojinha especial, que era a lojinha que vendia peixe. Então vendia uns peixes nos saquinhos, que eles eram coloridos assim. Então eu, quando era criança, ficava assim, é, maravilhado de ver aquelas coisas assim. Eu sempre parava lá, ficava horas olhando, pedindo pro meu pai comprar um peixe. Até que um dia ele fez um aquário, ele comprou um aquário bem grande pra mim. E aí ele comprava vários peixes todos os domingos lá. Eu ia lá para comprar o peixinho lá. Depois disso a gente ia lá pro parque, ficava brincando ali. Então, assim, é umas memórias assim que eu não esqueço, principalmente de estar junto com meu pai, né? De sempre estar lá,
brincando com ele, com as outras crianças do prédio. E o mais triste de tudo, que depois de algum tempo que eu voltei para o Brasil, esse parque ele já estava rodeado com uma cerca, então as pessoas não podiam mais aproveitar esse parque. Eu acho que, bom, é um desperdício, né? Porque é um parque tão bonito que as crianças vão lá brincar e hoje em dia já está cercado com umas cercas. Então eu não sei como que está hoje, né? E já faz muito tempo que eu voltei. Mas eu espero que, né, eles tenham arrumado, assim, as pessoas tenham consciência de que, bom, para você passear lá no parque e curtir lá com seus filhos, com as crianças. Então eu espero que hoje em dia esteja diferente. Então a primeira lembrança que eu tenho é o que vem na minha cabeça quando eu era criança, foi quando a minha mãe me levou pra fazer um teste, né? Era um teste para poder entrar numa escola muito conhecida de São Paulo, de balé clássico. E era muito cedo, e eu, na verdade, não sabia muito o que eu tinha que fazer, mas eu estava indo porque ela estava me levando. Bom, para chegar neste lugar, eu lembro que a gente foi de metrô, que se chama São Bento, e a gente andou uma boa parte para chegar neste local, né? Para fazer o teste, e era a escola de balé. E neste local que a gente andava, a gente via muitas pessoas muito apressadas também, e em volta tinha muitos gatos de rua. E eu lembro também de carros, né? Carros, muito barulho de carros e muitas buzinas também, né? Porque ficava bem no centro de São Paulo. E muitas pessoas, muitos moradores de rua, crianças também de rua, estavam em volta deste lugar, né? Para chegar neste local, a gente reconheceu porque, além de ter uma ponte, ficava embaixo desta ponte, né? Que se chama Viaduto do Chá, parecido com uma praça. Tinha muitas árvores em volta. O prédio não era bem... não era um prédio, né? Era um local com a arquitetura um pouco antiga. O prédio era um pouco velho, era cinza. Era um pouquinho, né, acabado. E tinha também uma parte que soltava um gás, não sei de onde vinha, né? Que de lá saía um cheiro muito estranho, que eu lembro muito desse cheiro porque era muito forte, como eu disse, era cheiro de meio com esgoto e cheiro de comida, acho que vinha de algum local. Era aquele cheiro misturado e também, né, com a sujeira de lá. E a gente entrava, tinha um portão, era só um portão que sempre ficava aberto, sempre tinha uma pessoa na entrada, como se fosse era uma pessoa que ficava tomando conta ali da entrada. A gente entrava nesse portão e entrava neste local, que também tinha outro portão que sempre ficava aberto. E tinha muitos bancos com pessoas sentadas esperando a sua hora para entrar, ou mães, pais que estavam esperando os filhos para começar a aula. E, bom, eu tava lá para fazer esse teste, né? E aí a gente entrou nessa sala, todo mundo junto, e eram muitas crianças, e eu lembro do rosto, né, da professora que estava lá para dizer o que a gente tinha que fazer, né? E eu lembro que era muito cedo, eu estava muito confusa e eu sempre olhava para fora da janela, ficava olhando a rua, né? Eu lembro que no último ano que eu estive no Brasil, eu estudei num colégio onde no final da aula a gente ficava esperando nossos pais na frente do colégio para vir buscar, e a gente ficava conversando na frente, tinha o pessoal brincando, o pessoal mais velho ficava paquerando, tinha uma cantina perto, numa rua acima, de vez em quando a gente ia lá comer alguns salgadinhos, alguns doces, até nossos pais voltarem. E no último dia de aula, antes de vir pro Japão, eu passei só para poder buscar meu irmão e buscar alguns documentos para poder trazer para cá. E eu reencontrei o pessoal na rua, eles me entregaram uma camiseta cheia de assinaturas de todo mundo,
Foi muito gostoso essa memória que eu tenho e até hoje eu tenho contato com esse pessoal dessa época.